Além do Everton Ribeiro, que é um cara que também sabe armar muito bem o jogo, Rê. Essa opção do Everton Ribeiro me parece interessante também, né? Para especificamente trabalhar como meia, para abastecer esse ataque maravilhoso, o Everton Ribeiro tem qualidade. Agora, quero ouvir a opinião do Everton, outro Everton, né? O Guimarães. Louco, que golaço! Salve, salve, nação brasileira! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Galera, para você quem deve substituir o Neymar, Bruno Guimarães, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá, que já está jogando, mas de repente Bruno Guimarães entra e o Tite avança, coloca mais à frente o Lucas Paquetá ou outro nome. Comente aqui, quero saber de você quem deve substituir o Neymar, que infelizmente se lesionou, e também o Danilo se lesionou também, né, cara? Infelizmente, e o Daniel Alves deve ser o titular da lateral direita da seleção brasileira. Segunda-feira, 1 da tarde, contra a seleção da Suíça. Galera, separei para vocês aqui um trechinho do Jogo Aberto falando sobre a seleção, sobre a lesão de Neymar, tá bom? Então, os créditos de vídeo é da Band, canal Jogo Aberto, o link na descrição. Quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal. A gente vai trazer algumas notícias da seleção brasileira todos os dias aqui para vocês, tá bom? Então, deixa o like e inscreva-se aqui no canal. Vamos pro vídeo, simbora! Acabou se sobressaindo, foi eleito pela FIFA o melhor em campo, mas o Vinícius Júnior também foi se soltando. E foi essencial, né? Ele participou diretamente dos dois gols. O primeiro gol que ele chutou aquela bola do Neymar, que ele foi muito inteligente. Talvez fosse outro jogador assim, não teria aquela noção que ele teve de que o Neymar estava conduzindo, perdeu espaço ali na bola, já chutou no gol. E a segunda bola dele de trivela, que pouca gente... O gol do Richarlison também, o golaço, dá uma ofuscada nisso. Mas o passe do Vini Júnior de trivela foi sensacional. E o Richarlison, a gente fica muito feliz por ele, assim, porque além de ser um 9, camisa da seleção, que lógico, a gente torce muito, pô, é muito bacana ver um cara que é carismático, um cara que é do bem, um cara que ajuda muita gente, um cara que é brasileiro, veste a camisa da seleção e, pô, parece que é a gente lá, torcedor, maluco. Então é muito bacana ver isso e mereceu demais. Foi bacana a estreia ontem, gostei. Ronaldão, qual foi a sua análise em relação a essa primeira apresentação do Brasil? E a gente pode colocar, assim, muita pressão em cima dos jogadores, que é normal isso, né? A gente pode colocar pressão, mas a gente viu que o Tite foi tirando essa pressão no dia a dia, no jogo a jogo, na escalação com essa turma, porque a gente sentiu uma equipe focada, uma equipe ligada no jogo. Por mais dificuldade que eles tiveram durante a partida, porque é um time difícil de ser enfrentado pelo biotipo dos jogadores, a seleção teve sempre atuante, sempre dando o primeiro passo, o Neymar sempre quebrando as linhas, que é o que ele tem que fazer, porque ele tem habilidade para isso, ganha muito bem para isso. Então, uma equipe coesa do Brasil, né? Dificilmente a gente viu uma seleção tão compactada e tão, como é que se diz, ofensiva da forma que foi. Então, mesmo sendo uma estreia, mesmo com toda a dificuldade, uma equipe tranquila em campo e tendo a força na união. E isso é legal de ver. Eu gostei desse combo todo que a seleção mostrou no primeiro jogo. Vai ter dificuldades durante a competição, isso é normal ter, todo mundo vai ter. Mas eu acho que da forma que ela foi concentrada para essa competição pelo seu treinador, coisas boas, acho que a gente vai começar a pescar aí nessa competição. Denilson, a gente viu também que, além do Neymar, não é que foi o cara que mais sofreu faltas até agora na Copa do Mundo, também teve uma atuação interessante, a gente vai falar da lesão dele daqui a pouquinho, lesão do Danilo também, mas é uma seleção que aquilo que ela entregava antes, ela chegou na Copa e já mostrou que ela tem o mesmo potencial, não sentiu a estreia. Por isso que quando a gente vê toda a preparação, o início de preparação até chegar numa Copa do Mundo, e aí no caso do Tite estamos falando de 4 anos, né? Mais, né? Mas a segunda oportunidade que o Tite tem de disputar uma Copa do Mundo, quando ele não convoca alguns outros jogadores que aos nossos olhos mereciam estar na seleção brasileira, a gente entende por causa disso, por causa desse entrosamento, por causa da confiança, do dia a dia, da parceria dentro do vestiário, nos treinamentos. Por isso que quando alguns jogadores não aparecem, a gente começa a criticar. Eu sempre falo, poxa, mas precisa criar um time, né? Criar um elenco, criar uma sintonia entre os caras. Um ambiente e tudo mais. E aí é isso que a gente está vendo na seleção brasileira na estreia, que a gente viu da seleção brasileira na estreia. Olha só quem tá chegando também aqui no programa, Everton Guimarães. Eu sei que tá feliz, tá alegre. Seleção brasileira, começou com tudo. Olha a animação da criança. E Everton Guimarães acertaram o placar de 2-0. Os dois cravaram na mosca branca, viu? Everton. Agora,
O Rodrigo Lasmar, o médico da seleção brasileira, vai falar sobre a lesão do Neymar e também a do Danilo. Os jogadores Neymar e Danilo iniciaram o tratamento ontem, imediatamente após o nosso jogo. Hoje pela manhã eles foram reavaliados e, conforme nós já tínhamos adiantado na entrevista de ontem, através da avaliação física de hoje, achamos importante fazer um exame de imagem, uma ressonância magnética, para que nós tivéssemos mais dados da evolução dos dois jogadores. Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, junto com um pequeno edema ósseo, e uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo. Os jogadores continuam em tratamento. É muito importante nós termos muita calma, tranquilidade. Essa avaliação será diária para que nós tenhamos, então, informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso. Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o nosso próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com o nosso objetivo de tentá-los recuperá-lo a tempo para essa competição. Olha só, Denilson é muito atento. Fala aí qual foi o lance que você captou no ar. Volto a falar aqui sendo repetitivo, não quero preocupar os torcedores brasileiros, mas quando ele termina falando ali, vamos tentar recuperar os jogadores a tempo para essa competição. Então não parece que seja uma cirurgia, uma lesão tão simples assim de ser recuperada. Não dá 100% de que os jogadores estarão nessa Copa. O meu entendimento, não quero criar aqui resto da Copa. Não quero criar nenhuma crise aqui, nenhuma preocupação. Enfim, eu só estou tentando entender o que o Rodrigo Lasmar, que é um excelente médico, por sinal, já está há muito tempo na seleção brasileira, mando o meu abraço para ele, mas ele dá a entender ali que não é pelo menos no meu entendimento, que não é uma lesão tão simples. Vamos tentar recuperá-los até o final dessa competição. Até porque nós estamos falando de ligamento, né, João? Não estamos falando de uma pancada de um entorse. Sim, ele torceu o tornozelo, mas afetou o ligamento. E quando afeta o ligamento, o negócio é mais perigoso. Ele vai dormir com o aparelho no pé aí, essa semana toda aí, a certeza é essa. Seleção brasileira fisioterapeuta em cima, gelo, aparelho. É o tal do intensivão, né? É o intensivão. Mas o intensivão. Copa, vale o sacrifício, vale tentar o máximo possível. E eu tenho certeza que tanto o Danilo quanto o Neymar, eles vão batalhar completamente para essa recuperação, Renata, mesmo que ela seja difícil de ser alcançada. Mas é muito difícil. O Ronaldo jogou, o Denilson jogou, eu joguei também. A coisa mais difícil para o atleta é você ir para o aquecimento sentindo dor. É a coisa mais difícil que tem para um atleta. Você ir para o aquecimento já sentindo dor, Renata. Isso aí, o Denilson viu, eu já estourei meu tornozelo aí, fiquei 1 ano parado, quebrou em 5 partes. E o Denilson viu, quando eu voltei, era o tempo todo com dor, era os caras colocando o esparadrapo diretamente na minha pele para o tornozelo não mexer. Então é complicado. Lesão, o atleta ir para um jogo, para uma competição com dor, é muito difícil, é muito complicado. Qualquer coisinha ali dá aquela pontada, dá aquela dor e você está sempre lembrando da lesão que você tem, então você não desempenha da melhor maneira o seu futebol ou o que você tem que fazer. É bem difícil, eu, de verdade, eu estou bem preocupado depois dessa declaração do doutor aí. Com os dois, Danilo e Neymar. Com os dois. Agora, Sgarbi, interessante também que a gente sabe que o Neymar tem esse histórico de lesões e tudo mais, e por conta disso, o Tite foi forçado a buscar um caminho de coletivo na seleção, de não mais aquela Neymar dependência que já aconteceu em outros momentos. E por isso foi criando alternativas também. E a gente tem uma pesquisa até falando sobre isso. Quem deveria ser o substituto do Neymar? Do Danilo, a gente imagina que seja o Daniel Alves, pela posição, mas tem o Militão também, né? Não vai fugir disso. Agora, em relação ao Neymar, muito pode ser feito. O Tite pode modificar radicalmente, pode seguir já um caminho com o Fred, que o Denilson até acha que é o mais adequado pela urgência. E você, se tivesse que substituir o Neymar, qual seria o escolhido? Difícil, hein, Rê? Porque substituir o Neymar nunca é fácil, né? Isso é um fato. É muito triste a situação, né? Quando o Ney chegou bem para uma Copa, assim, realmente, uma lesão que não tem o que o cara fazer, foi um carrinho perfeito, assim, do jogador da Sérvia na bola até, não lembro se tocou a bola agora, mas não foi falta no lance. Enfim, não teve maldade. Não teve maldade. Não teve maldade, isso é claro. E hoje na Copa nada escapa. Não teve maldade, não teve maldade. Uma bola dividida muito normal. Triste, muito triste por ele até. Vamos torcer muito para que se recupere para as oitavas. Para mim, nenhum desses três. Para mim, eu vou no outro e eu iria com o Bruno Guimarães e o Paquetá um pouco mais na frente. Para mim, o Bruno Guimarães não é um jogador tão defensivo, que eu acho que o Brasil não precisa para esse jogo contra a Suíça e Camarões. É um cara que dá mais mobilidade. E o Paquetá, que quando está com mais liberdade para jogar, para mim, eu prefiro. Então, faria isso.
E vocês aí, dupla, Árabe, Capelanes e Ulisses, sem Neymar na parada, Tá a cara do quem deve mascote, ser irmão. o titular na seleção brasileira no lugar dele? Eu não vou falar o que o Charles está me falando aqui, o Marcelo também, mas ele falou assim, nossa, o Buda tá diferente. Pode começar com a sua Não, opinião. pode. Então, em relação a isso, tá falando de você, né? Lógico. Em relação a isso, o Capelanes não tem noção. Onde ele pisa, ele destrói. É pata de elefante. O que acontece é o seguinte, o Neymar durante o jogo, ele ficava toda hora, todo instante, com a mão no tornozelo depois da contusão, né? E a gente ficou preocupado. Quando ele cai, a gente vê realmente que o negócio era muito sério. Ele sai ali, ficou inchado, aquela coisa toda. Conversei já com alguns médicos sobre a fala do médico da seleção brasileira. É preocupante, sim. O Assunção tem total razão, o Denilson também. Eu vou com o Juvena aí. Eu vou com o Juvena. Para substituir o Neymar, eu vou com o Juvena, as balinhas lá do lado. A maior é você, a menor sou eu. Você tá me entendendo? Então, a seleção brasileira é um coletivo, Renata. Não, é um coletivo. O Brasil tem tudo para ganhar esse título e a ausência do Neymar é sentida porque ele chama a atenção da marcação e dá liberdade para os outros jogarem. Essa é uma questão fortíssima na seleção. Todo mundo marca o Neymar e os outros têm liberdade para jogar. Ô, Rê, é o seguinte, eu acho que dá pro Tite mudar sem mudar, entre aspas, e eu vou explicar o porquê. Ontem no jogo, o Paquetá é um jogador que ele desenvolve muito mais, para mim, do meio campo para frente do que meio campo para trás. Como ontem o Brasil jogou com 4 atacantes, né, 4 caras muito ofensivos, o Paquetá obrigatoriamente fez uma outra função que ele está acostumado a fazer na Inglaterra e tal, que é também de marcar, só que ele armou menos. Sem o Neymar, que só deve voltar, quem sabe, no mata-mata da Copa, que o Brasil estará, dá para você subir o Paquetá na função dele e dá para colocar gente atrás também. Então, assim, acho que a melhor coisa que nós temos, diferentemente de 2018, é você olhar no banco de reservas, tem o Bruno Guimarães, você tem o Fred, por exemplo, que de vez em quando é usado pelo Tite, você tem hoje matéria-prima para colocar em campo. Então, dá para você mudar a seleção brasileira sem mudar até mesmo uma questão de peça, além do Everton Ribeiro, que é um cara que também sabe armar muito bem o jogo, Rê. Essa opção do Everton Ribeiro me parece interessante também, né? Para especificamente trabalhar como meia, para abastecer esse ataque maravilhoso, o Everton Ribeiro tem qualidade. Agora, quero ouvir a opinião do Everton, outro Everton, né? O Guimarães. Estou falando com o Gabriel aqui exatamente sobre essa questão de Bruno Guimarães, velho. Bruno Guimarães adianta um pouquinho o Paquetá e acho que a entrada do Bruno Guimarães já resolve. E tem uma grande vantagem, que é o que eu estava falando com o Gabriel aqui agora, de nós não termos hoje, Renato, uma grande dependência do Neymar, essa chatice que o pessoal fica, Neymar dependência, acabou isso, né? Seleção, não estou desprezando a qualidade dele, Neymar é um cracaço de bola, cracaço, entre os maiores craques do futebol mundial, joga demais e está numa fase e está querendo. Agora, não é isso, o que eu estou dizendo é o seguinte, a seleção hoje depende muito menos do aspecto individual dele do que em outras Copas, nas anteriores. Então, eu entendo que o Bruno Guimarães entrando nesse meio-campo já resolve boa parte do problema, viu, Renato? Tá aí, galera, trouxe para vocês aqui um trechinho do Jogo Aberto falando sobre a seleção brasileira, sobre a lesão de Neymar, quem deve substituir Neymar, quem você colocaria no lugar do Neymar. Cara, Bruno Guimarães, avançaria o Paquetá, você colocaria o Everton Ribeiro, quem você escalaria para substituir o Neymar, que teve esse problema, infelizmente, né, de lesão no ligamento lateral do tornozelo direito. E também o Danilo, galera. O Danilo também está fora da fase de grupos da Copa do Mundo. E o Daniel Alves deve ser o titular, né, na lateral direita. Pois é. E daí o Daniel Alves? Será que ele vai recompor a defesa? Será que ele vai conseguir? Vamos torcer, né? Já que ele está lá e a gente tem que torcer pela seleção brasileira, vamos torcer para que tudo dê certo, para que o cara que o Tite escolher para substituir o Neymar consiga fazer um bom trabalho. Se for o Everton Ribeiro, se ele escalar o Bruno Guimarães e avançar um pouquinho o Paquetá, tomara que dê certo também. Vamos torcer, galera. É isso aí, vamos torcer. Segunda-feira, 13h, tem seleção brasileira contra a seleção da Suíça. Depois, sexta-feira que vem, no dia 2 de dezembro, tem seleção brasileira contra Camarões. É isso aí, vamos torcer para que Neymar e também o Danilo estejam bem para o mata-mata da Copa do Mundo. Tomara que eles se recuperem rápidos. Não é fácil, né? Mas vamos torcer, tá bom? Trouxe aqui para vocês um trechinho do debate do Jogo Aberto da Band. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo juntos, fui!